aurinegros, beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil, mas antes de iniciarmos eu peço para vocês, nossos ouvintes, seguidores, seguir aquele velho ritual de compartilhar o nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o nosso trabalho. Belezinha? Editor, roda a vinheta! Schmelzer, Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus in die Mitte, wir machen rein. Tor! Und kommt vor Freude über den 3:2! Wir rasten alle aus! Als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, ich hab zu holen, wie ausgemacht, zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal. Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Nossa mesa virtual de hoje, estou na presença do nosso querido Renan Aradi. Rê, tudo bom com você? Opa, beleza? Boa noite, galera. E sempre lembrando que o Rê, né, nosso editor, nosso diretor do Borussia Dortmund Brasil. Rê, qual é o seu destaque inicial? Destaque inicial hoje vai para as chegadas e saídas de Dortmund da semana. Perfeito, né? O mercado europeu aí tá, entre aspas, bombando e, consequentemente, saídas e entradas aqui no Borussia Dortmund vão acontecer. Estamos também na presença do nosso querido Gabriel Vargas. Boa noite, Gabi, tudo bom? Boa noite, Elito. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo, Gabi. Gabi, qual é o seu destaque inicial? Cara, meu destaque inicial é a saída do nosso zagueiro, né? Talvez mais promissor. É uma saída já que, inclusive, outros podcasts, né, já vimos praticamente feito um prediction, né, em função das notícias que estavam rolando pelo mundo da bola. E também nos apresenta nosso querido Breno. Boa noite, Breno, beleza? Boa noite ao pessoal da mesa, boa noite aos ouvintes. Breno, qual é o seu destaque inicial? Meu destaque inicial é... A gente já vem falando isso, né? Infelizmente, aos 29 anos, o André Schürrle se aposentou. É triste para um jogador que talvez, na minha visão, eu acho que ele esteja com... Possivelmente, eu não sei, não tô lá, mas eu acho que talvez uma depressão ou algo do tipo não tenha tesão mais de jogar bola, porque aos 29 anos você vive o auge praticamente, né? É aquele gás que você tem para mostrar dentro do futebol. E assim, é uma chateação ver um cara com 29 anos tendo que encerrar a carreira. Perfeito, Breno. Também fico chateado, vamos adentrar mais nesse assunto, né? Mais tarde aqui no nosso podcast, mas fica essa observação que de fato é lamentável, jogador campeão do mundo. E vamos para o nosso kickoff com o nosso querido Renan. Renan, qual é o seu kickoff de hoje? Kickoff que é sempre uma expressão usada aí para os jogadores do futebol virtual, no caso aí no específico do FIFA, né? Que é onde sai um lance no último lance, né? Uma jogada-chave no último minuto ou no início da partida, tanto faz. Aí o Renan vem sempre com uma notícia ou com um pensamento em relação ao mundo da bola. Manda ver, Rê. O nosso kickoff de hoje até já inclui, né, o que o Gabi vai falar. Nós tivemos essa semana o anúncio oficial do nosso querido Jude, que finalmente foi anunciado, né? Mesmo antes do previsto, que era aguardar o fim do campeonato lá da segunda divisão inglesa, e foi anunciado. Porém, até comentei com o Joel em off, uma coisa que me chamou muito a atenção nesse anúncio dele foi a oficialização via site do Dortmund, que dizia que ele foi contratado, que era uma joia, que ele estava muito esperançoso e tudo mais, e no final dizia que não seriam divulgados nem o valor que o Dortmund pagou, nem a duração de contrato. E aí, pelo Transfermarkt, lógico que eles têm os contatos dele, eles colocam aí o valor de 25 nele. 23 mil euros, 23 milhões de euros
Aí, é o terceiro jovem mais caro da Bundesliga, do futebol alemão. Isso entra dentro do que a gente falou semana passada. Um valor muito alto para uma promessa. E até acho que para evitar tantas perguntas sobre ele, até por isso não foi divulgado, mas me chamou muita atenção por conta disso. E hoje também a gente teve aí outra negociação que, ao meu ver, também tá muito escondida por debaixo dos panos. Alguma coisa é do nosso zagueiro Balerdi, que foi emprestado para o Olympique de Marseille. Porém, até o momento ninguém sabe se esse empréstimo é um empréstimo com opção de compra, conforme era noticiado por todos os meios de comunicação da Alemanha, da Inglaterra, da França, né? E só confirmaram o empréstimo, não confirmaram se vai ter essa opção de compra no fim do empréstimo dele, né? Então, eu diria que as duas recentes negociações envolvendo o Dortmund não me agradaram tanto pela falta, eu diria até uma falta de transparência, porque são números e transições bem, eu diria, contestáveis, que deveriam ser mais limpas com quem acompanha o Dortmund. Perfeito, Renan, que cofre muito pertinente. Então já vou trazer o Gabriel já para o nosso debate, porque ele vai falar exatamente do Balerdi, né? Dentro do que o Renan colocou, Gabriel, você também enxerga dessa maneira aí que o Borussia Dortmund anda pelo menos aí omitindo nos negócios, os negócios estão sendo um pouco obscuros. E o que você traz a sua opinião em relação a essa transferência do Balerdi? Cara, então, sobre omitir informações de negociação e a renda do Borussia, eu acho que eu falei há um ou dois podcasts atrás o quanto eu achava estranho que o Borussia é um dos times que mais lucra em transferências e nunca traz pessoas assim de grande porte, digamos, sempre traz contratações teoricamente baratas para o que o mercado apresenta hoje em dia. Então, cara, é uma possibilidade. Eu não sou muito de acreditar nessas coisas, tipo, conspiração, não sei o quê, mas é uma possibilidade, porque não existe uma explicação de para onde está indo esse dinheiro todo que a gente faz com o investimento, porque o clube já tem estádio, patrocínios multimilionários, então fica difícil de entender. E sobre a saída do Balerdi, cara, eu venho falando em alguns podcasts que a maior deficiência desse time é a defesa. Apesar de que acredito que o melhor jogador do time hoje, pau a pau com o Sancho, é o Hummels e tá lá na defesa, mas é só ele, não tem gente para fazer suporte para ele, não tem ninguém ali do lado dele que você olhe e passe uma confiança defensiva muito grande. E aí a gente pega talvez a maior promessa que a gente tinha na equipe em questão defensiva e empresta assim, sem mais nem menos, sem nem ter testado ele. Uma coisa eu acredito que seria você testar o jogador, colocar ele para jogar alguns jogos e falar, não encaixou muito, o treinador mesmo falar, não gostei muito do estilo dele, e aí emprestar. Outra coisa é você não colocar ele nos jogos. Não teve um jogo que ele foi titular, eu acho, e quem dirá um jogo que ele passou dos 45 minutos em campo, sabe? Eu acho que, assim, é uma atitude patética, beira o ridículo isso. Eu ainda não entendo o que passa na cabeça da dirigência para falar, estamos bem de zaga, porque é nítido, qualquer pessoa com QI acima de 30 consegue perceber que não estamos bem de zaga, estamos muito mal. Perfeito, Gabi. É forte opinião, né?
Parece que é uma atitude patética, até porque, como você bem disse, é um problema crônico hoje o sistema defensivo. Voltando a trazer o Renan aqui ao debate, já vou tocar no ponto do Breno, mas Renan, você trouxe como destaque inicial, inclusive, né, sobre as saídas e vindas de Dortmund, né? Acredito que essa saída de Dortmund me cause aí uma certa angústia, né? Olha, eu particularmente, desde que a gente iniciou esse podcast, eu batia na mesma tecla. Por que o Balerdi não entra? Por que o Balerdi não entra? Porque desde que a gente começou o podcast, muitas vezes a gente teve uma zaga pífia jogando e ele não tinha chance nenhuma. Não só eu questionava isso desde o começo, mas o André, quando participou, todo mundo tinha o mesmo questionamento, e ele tá saindo e a gente continua com o mesmo questionamento. Por quê? E mais ainda a gente fica outro questionamento. Por que saiu? Se a zaga do Dortmund, como já foi dito, é o setor um dos setores mais carentes do time, a gente não tem um elenco que seja à altura para poder emprestar jogador assim, ainda mais um jogador novo. Então não dá para entender isso, porque a gente não tem como opinar sobre se o Balerdi é, como o Gabi disse, se o cara é bom ou ruim, porque a gente não sabe como que ele atua como zagueiro. Às vezes que ele jogou, não foi como zagueiro, e todas, tipo, 89 minutos, 88, ele não teve um tempo inteiro, até onde eu lembro, de jogo. Então é um empréstimo que, sinceramente, não dá para entender. E aí entra também no mérito. Se você está emprestando um jogador da zaga e você precisa ter mais zagueiros, você vai atrás de contratações para qual posição? Para a zaga. E o Dortmund está trazendo os jogadores, eu diria que para uma posição que já está cheia, porque o Jude joga no meio. No meio a gente já tem um monte de nego, não precisa mais. Então são negociações que eu não consigo entender e, sinceramente, não concordo com esse empréstimo. Perfeito, Rei. Inclusive, eu poderia acrescentar que a nossa principal carência hoje, né? Sim, no setor defensivo, e também falta uma sombra ali para o Haaland, porque não temos um centroavante legítimo, né? Trabalhamos sempre com falso 9, com Royce, com Brandt, também falta isso aí. E perdemos aí, né? Perdemos não, né? Acabamos desvinculando aí do Mario Götze, que não era um atacante, mas era ali um falso 9. E o Schürrle, que ainda era vinculado ao Borussia Dortmund, se aposentou. Aí, né? Aproveitando que eu citei o Schürrle, eu vou trazer o Breno com o nosso debate aqui, para nossas ideias. Mas antes de você falar do Schürrle, Breno, você também tem essa mesma visão que a nossa mesa virtual aqui, que eu também compartilho, sobre a omissão dos negócios do Borussia Dortmund, a estranheza que causa isso, e também a estranheza que causa você liberar um jogador como o Balerdi, né? Sendo que nosso sistema defensivo é o setor mais carente do time. Manda ver, Breno. Eu concordo, eu acho que é inadmissível você emprestar um garoto. Você até poderia emprestar ele do modo que você tenha utilizado e tenha falado, não, ele é um bom jogador, mas ainda está meio cru. Mas não foi isso. Colocaram ele em várias situações, como que eu posso dizer a palavra? Situações que não competem ao Leonardo de mostrar se ele é bom ou não. Tipo, jogos que ele coloca de volante, enfim, que não é a característica dele. Isso vai queimando o jogador. A torcida vai ficando com bronca dele por injustiças. Tem que ter bronca do treinador. Você tem que criticar o treinador. O garoto está tentando fazer o que o técnico pede. Ele é novo, então ele vai falar, não, claro, eu vou jogar onde você quiser. Mas a gente sabe que o lugar dele é na zaga. E você liberando ele para uma outra equipe e dando já um valor, você está dando de graça. Você está jogando ele para a próxima temporada para ser vendido praticamente. Então, e a carência nossa é a defesa. Se você tem jogadores de qualidade como o Leonardo, você
tem que aproveitar ele, tem que dar mais oportunidades para ele. Então é meio complicado e é difícil, né? E a gente vê que uns falam que é 20 milhões, outro, o Transfer Market coloca 23 milhões para o Jude, né? Então tem uma diferença aí de 3 milhões aí de euros, né? E é bastante, né? Se você multiplicar por 6 hoje, eu não sei, acho que são 18 milhões a mais ou a menos. Eu não sei, não sou bom de matemática, até por isso que eu fiz jornalismo. Mas são 3 milhões aí que precisa ser explicados, né? E não é de hoje, né? E a gente vem falando que 20 milhões para um menino, se fosse o Neymar, tudo bem. Mesmo assim já não é um valor baixo para um menino. E ainda mais para um cara que jogou a segunda divisão. Lembrando também, só cortando um pouquinho o Breno, que o time dele na segunda divisão estava lutando para não cair para a terceira. E ele acho que ele fez pouco gols e pouca assistência também. Eu tava vendo no gol ou no Transfer Market também, não foi essa se ele tivesse dado 20 assistências, acho que beleza. Mas acho que não chegou nem a 5 ou 6, foi bem baixo. Os números não é tão bons assim. Se alguém puder ver aí, e possa me desmentir, mas assim, os números que, pelo que eu vi, não são altos. Então, eu acho que precisa ser explicados. Perfeito, Breno. Eu só queria acrescentar também no raciocínio em relação ao Balerdi, o nosso zagueiro Léo aí, o argentino, que é meio contraditório do Borussia Dortmund. E vou dizer porque é contraditório emprestar ele. Porque normalmente o Borussia Dortmund pega joias de outros clubes como empréstimo, né, para lapidar. Ora, nós temos uma própria joia no time, porque não podemos lapidá-la dentro do nosso clube, temos que emprestar. Então, uma contradição já na filosofia do próprio clube, e isso praticamente demonstra, é claro, né, para quem quer enxergar. Quem não quer enxergar vai falar, mas é conteúdo da conspiração ou tal, mas demonstra o quanto existe uma rixa entre o próprio jogador e provavelmente o técnico, porque o técnico escala. E aquela história, né, beleza, o jogador não é escalado por causa do treino, mas eu tenho uma mentalidade, né, como diria o velho poeta, né, jogo é jogo, treino é treino. Então, no jogo, vimos pouco do Balerdi. Então, acho que é meio contraditório até da própria filosofia do Borussia Dortmund emprestar um jovem menino aí, que é o Balerdi. Até só respondendo o Breno aí, eu tô aqui no site, no Transfer Market. De acordo com o Transfer Market, o desempenho dele pelo Bergman foram 43 jogos, 4 gols, 3 assistências e 8 amarelos. Você percebe que tem alguma coisa errada, né? Se pegar os vídeos dele no YouTube, ele é bem pelo que eu li aqui, o contrato dele com o Dortmund foi de 3 anos até ele completar 18, que aí se estende por mais 2 anos. Então continua não sendo muito claro ainda pra mim. E não matando o garoto, porque assim, eu acho ele muito habilidoso mesmo, eu acho ele um cara bom, né? Mas a nossa discussão assim é se ele é tão bom. Sim, não que não quero jogar ele, até porque o Sancho, quando veio, eu também não conhecia o futebol do Sancho, então ele pode ir muito bem. Porém, o questionamento que eu faço aqui é: por quê? Entendo que ele tinha outras opções, que outros times queriam ele também, que eram times grandes, mas um valor desse a gente fica com o pé atrás, porque não é um negocinho normal. Assim, a gente não tá julgando o menino, né? Vamos deixar bem claro, a gente não tá falando se o menino é bom, se é ruim, se é mais ou menos. A gente não tá questionando o Jude em si, mas os valores, né? Então, quando você mostra os valores, você tem que falar, você tem que analisar a situação. Você tem que trazer os números e tudo que é relacionado a uma contratação. É isso que a gente está deixando bem claro aqui. A gente não está falando mal do garoto, a gente está falando da situação da contratação.
Perfeito, Breno. Você colocou uma palavra interessante que é julgamento, né? Você não está julgando o menino. E me fala uma coisa, sobre o seu destaque inicial, você falar sobre o Shirley, qual o seu julgamento perante a situação do Shirley, sobre a aposentadoria dele? Você acha que foi um desperdício da parte dele, não deveria aposentar? Qual a sua opinião aí? 2014 ele faz 2 gols contra o Brasil no 7-1, faz uma boa Copa do Mundo e é campeão, né? E assim, ele já não estava demonstrando um grande futebol, ele estava sendo útil, né? E aí, vindo para o Borussia, né, achando que o clube ia colocar ele de volta aos trilhos, acabou não rendendo, começou a ser emprestado. Eu acho que na visão do Shirley, ele, aos 29 anos, saindo do nosso BVB, eu acho que ele pensou que ia ser um andarilho do futebol. Provavelmente aconteceria, né? Ia ficar jogando em times menores, pingando ali, jogando teoricamente mais por dinheiro do que por prazer. É uma análise que eu vi, eu acho que foi no Futebol no Mundo, e eu concordo com isso. Acho que foi o japonês que falou, não lembro o nome dele. Alex Tseng. Como? Alex Tseng. Ou foi o outro também, que também é meio oriental. O Bira também. Um desses dois falou também, e eu concordo. Para um jogador que já atingiu um nível de ser campeão do mundo, você começar a jogar em times bem menores, um ano ou 2 anos, e depois ficar se mudando até os 35 anos, e depois se aposentar, todo mundo, mas é jogador, né, vai estar ganhando dinheiro, mas as pessoas acham que o jogador é meio máquina, né? Então, eu acho que ele tinha um sentimento, ele colocou na balança e falou, não quero viver isso, né? E até dentro do Futebol no Mundo, o Zé Elias falou também, falou que eles, né, jogadores, eles começam a jogar desde os 6 anos de idade, ou menos. Então eles abdicam de muita coisa mesmo. Jogador sério, né? Jogador que quer ficar penetrado até encerrar a carreira. Então, o Zé falou, cara, eu abdiquei de muita coisa. Eu pensei em parar aos 29 anos, mas a minha mulher falou, não, joga mais 2 anos aqui, ali, né? Tanto que ele retornou para o Santos e já não estava jogando no mesmo nível. Então, isso acaba muito pesando na cabeça do cara. E o cara também já não vinha num estágio, né, num estágio que ele esteja jogando num nível muito bom, e aí ele preferiu encerrar. É uma pena, aos 29 anos você vê um cara encerrando. Como eu falei, talvez ele esteja com uma depressão e não queira falar, porque às vezes é difícil. O jogador hoje, no meio, ele é difícil de falar que está com depressão. Alguns jogadores falaram, né, como o caso do Nilmar, que acabou saindo do Santos, mas ainda é uma questão muito fechada. Eu não sei, pode ser isso ou pode ou não ser isso. Isso é muito do André, mas é inegável que um cara que atingiu, né, aos 24 anos ou 23 anos na época, em 2014, ser campeão do mundo, e em menos aí de 10 anos, né, 6 anos depois, encerrar a carreira. Causa estranheza mesmo, né? Na verdade, eu lamento bastante, assim. Quando o Borussia Dortmund trouxe o Shirley, até comentei outros podcasts, eu achei que foi um equívoco trazer o Shirley pela cifra e pelo que ele vinha apresentando também no Chelsea, porque compramos o Shirley pensando que era o Shirley do Bayer Leverkusen e campeão da Copa do Mundo, mas na verdade trouxemos o Shirley em decadência no Chelsea. Então eu achei que foi uma cifra muito alta para um jogador que talvez não desse certo, mas me surpreendeu muito também. Eu acho um grande desperdício. Por 29 anos tem muito futebol ainda para dar. Acredito que em uma liga menos competitiva,
Assim, o próprio Brasil traz jogadores de fora hoje em dia, né? Tá trazendo aí, né? Até com campanhas de marketing, mas o México faz isso bastante, né? Lembrar aí que o México trouxe até um jogador francês lá, esqueci o nome dele agora, alguém por favor pode me lembrar aí, que joga hoje no Tigres. Eu vou lembrar, vou pesquisar depois, deu um branco. Se vocês lembrarem, vocês me falam. Jogador bom de bola. Vendo? Eu tô tentando lembrar, mas até agora não tá vindo na minha cabeça, não. É o Nasa? Não, é um atacante que jogava no Marseille. Mas vamos lembrar, daqui a pouco eu vou lembrar que eu vou pesquisar. E então, o próprio futebol mexicano faz esse investimento com jogadores europeus, né, que estão em tese em decadência e acabam indo lá pro México. O Jansen, que jogava no Tottenham, né, que ele veio do AZ Alkmaar pro Tottenham, não deu certo, um atacante holandês, hoje brilha no México também, entre os jogadores. Também um grande desperdício, né? Mas eu sei que no Borussia Dortmund, infelizmente, não rendeu. Alguém lamenta aí a aposentadoria do Shirley? O Renan e Gabi, vocês lamentam ou não? Pra mim, não. Mas você acredita que é um desperdício da própria carreira dele? Não que o Borussia Dortmund não seria mais útil, mas pra carreira dele... Sinceramente, pode até ser um desperdício, só que aí a gente tem que entrar no mérito de, igual foi dito, que poderia ir para um Brasil, um México, uma MLS, tem que ver se ele estaria disposto a jogar nessas ligas, né? Porque vai saber também como tá a cabeça dele, porque ele, quando foi contratado pelo Dortmund, é o Dortmund. Depois disso, você meio que cai no esquecimento, vê seu valor caindo e você vira eu diria é muito forte, mas um nada para um cara que jogou foi campeão de uma Copa do Mundo. Então não é algo meio que também da mentalidade dele, né? Porque ele também sabia que não ia adiantar ele falar, vou continuar a carreira que um time grande vai me contratar. Não ia, porque se você for parar para pensar, ele não tinha mais uma visibilidade para o futebol. Ele tem o Shirley do Dortmund, o Shirley da Copa do Mundo, mas hoje, quem que é o Shirley hoje? Então também tem esse ponto. Acho que até isso pode ter influenciado muito na decisão dele de parar, porque não são todos os jogadores que querem ir para competições de menor expressão, né? É verdade. Só para lembrar aqui, pesquisei aqui, é o Gignac, tá? Atacante francês, o Poçante Gignac, bom de bola, jogou muito bem, inclusive na Libertadores contra o Internacional, anos bem atrás, aí jogou muito bem, inclusive aqui no Brasil, né? Pesquisei aqui e a gente escapou o nome dele. Mas concordo com você, Renan, no sentido de que nem todo jogador quer vir jogar na América, né? Tanto na MLS quanto aqui na América do Sul, até mesmo lá no México, né? E a América do Norte Sim, até porque também você conta que quem vem pra cá, eles não têm mais uma vida igual a que eles têm lá, né? É uma mudança muito diferente. Clima, comida, as pessoas, toda a adaptação, né? Então não são todos que se sentem confortáveis com isso. Então também tem esse contraponto, né? Perfeito. Acho que uma leitura boa para fazermos o cheiro talvez tenha faltado um pouco mais de vontade para ele. E aí, galera? Cara, só complementar um pouco sobre o Shirley. Quando ele se aposentou, né, ele deu uma entrevista e nessa entrevista ele chegou a falar coisas muito pesadas, falando que muitas vezes se sentiu solitário, que preferiu puxar o freio de mão enquanto ainda dá tempo de refazer a vida dele. Então, acho que o problema dele pode até ser um pouco mais profundo do que a gente está analisando aqui. Se tratando de uma possível depressão, ele está triste. Então, acho que às vezes não é nem que falta vontade, mas nesse final de carreira, principalmente, ele não aguentava mais jogar. Ele estava fazendo por obrigação, me parece. Vale lembrar também, vamos trazer a memória, que na Alemanha já tivemos um caso desse com um meio-campista chamado Deisler. Ele era um dos jogadores mais promissores que existia da sua geração. Ele era mais talentoso até do que o próprio Ballack. E era um jogador que tinha depressão, né? Como rotina da vida. E quem tem depressão, já passou por isso, sabe que o negócio é pesado. Independente de qual
qual núcleo social que você vive ali, né? Quem tem depressão... Sim, aqui né? no Brasil a gente teve o Nilmar, que encerrou a carreira por conta da depressão e era um cara que jogava muito, que tinha um puta futuro, se aposentou muito novo. O próprio Keirson também, né? Que já entrou no nosso flop ou foda, teve depressão. Na Alemanha também, trazendo outra lembrança, o René Adler, goleiro também, depressão. Né? Temos muitas figuras aí que passaram por esse problema e não tem como a depressão não interferir na questão física, né? O cara acaba sentindo, e por isso como o Gabi colocou aí, é até difícil fazer uma análise, né, sobre a situação. Sim, é porque é um negócio que muita gente que olha de fora vê e acha que ele tem dinheiro, ele não tem problema. E o cara tem, né, mano? Exatamente. Independente da condição econômica, cada um luta contra os seus próprios demônios, né, velho? Ninguém sabe a vida que nenhum leva. Exatamente. Cada um tem seus problemas. E jogador de futebol é uma profissão normal, quer dizer, normal entre aspas, mas ela é uma profissão. Então temos que entender que a depressão, ela vai estar no faxineiro, no porteiro, no jornalista, no assessor de imprensa, no goleiro e em todos. Quando o cara não se sente feliz, vai acabar acontecendo. Não importa se o cara vai ganhar 3 milhões por mês ou 500 reais por mês. A doença, ela pega todos. Não tem cor, não tem religião, não tem classe social, enfim, ela derruba todos. É um mal, é uma doença que mata muita gente. Exato, e também dá para trazer também o Adriano para a situação, o Adriano Imperador, porque a questão do Adriano, que ele perdeu o pai dele, ficou muito chateado, porque ele começou a canalizar o problema dele na noitada, nas bebidas, né, na bagunça, e foi onde acabou a carreira dele, né? Que também da pessoa até você falando aí de perder o pai, não lembro agora qual campeonato foi, mas o cara entrou em campo, jogou, marcou o gol, e na hora da comemoração ele apontou pro céu e começou a chorar, e o amigo dele de time abraçou ele, perguntou o que estava acontecendo, e ele falou que antes de entrar no jogo ele tinha descoberto que o pai dele tinha falecido, mas ele não falou pra ninguém. E aí ele tem que variar. Eu diria até que nessas questões pode ser que o Shirley se encaixe em alguma depressão também por algo que tenha acontecido na vida dele, mas que ninguém saiba além dele, né? Exatamente. Bom, pulando essa parte aí do Shirley, né, que foi bem claro aí, né? Tivemos empatia aqui qualquer ser humano, né, teria empatia pela situação do Shirley, que sabemos que ele provavelmente será na carreira por depressão. Espero que ele possa rever essa situação, até porque acho que ele é muito novo e podemos voltar a uma decisão que tomamos. Creio que podemos mudar de ideia. Espero que, né, que Deus possa encher o coração dele aí de muita saúde e muita sabedoria também. Continuando aqui, galera, hoje nosso banquete principal aqui, a falar de Borussia Dortmund, é bem interessante, que foi uma pauta sugerida por um seguidor nosso. E ele, na verdade, ele já fez parte do Borussia Dortmund no Brasil, ele cuidava do nosso Twitter, que é o José Lúcio Milagres, que mora no Mato Grosso do Sul hoje, né, mais conhecido como Lúcio. Ele é ouvinte do nosso podcast, um salve pro Lúcio aí, valeu pelas observações aí pertinentes aí, muito legal mesmo a sua participação. E ele colocou a seguinte questão aqui, e vamos debater. O ex-Lib, né, o nosso amor verdadeiro, parou nas arquibancadas ou ainda é possível encontrar esse conceito dentro de campo? Pergunta pertinente, ou seja, né, sabemos que a nossa torcida é fanática, nossa torcida é atuante, é participante, nós somos também aqui, embora não estejamos em Dortmund, mas somos, né, estamos aqui, mas somos torcedores também. Nosso amor não tem que falar do nosso amor referente ao Borussia Dortmund, mas esse amor, esse ex-Lib, ele se estende até dentro de campo, os nossos jogadores representam isso dentro de campo. Qual a opinião de vocês aí, começando pelo Renan? Olha, eu acho que ele parou na arquibancada, até mesmo por culpa da parte superior do Dortmund, né? Que não, eu diria que não leva mais tão a sério esse lema
que a grande maior parte da torcida leva, né? Então, porque a gente não vê isso nem por parte de quem tá no plano alto do time, porque se você entrar hoje na loja do Dortmund, você não vê muita coisa com esse lema. Até aqui de cabeça, pela lojinha online, não tem nenhum cachecol com esse lema, nenhum boné, nada. Não tô lembrado de nada agora que tenha com o lema. Então, eu acho que esse é um lema que ficou lá atrás e hoje em dia só a torcida que carrega esse lema mesmo. E tanto pelos jogadores também, eu acho que no máximo a gente pode colocar o Royce aí com esse lema e um Burke, vai. Porque de resto ninguém mais carrega esse lema, né? Além da torcida. Então é algo que não deveria ter sido perdido por ser uma marca bem forte do time com a torcida. Até porque a gente vê isso ao final do jogo, quando os caras vão lá saudar a torcida. Aquilo ali é uma conexão, cara, que arrepia. Então é um lema que deveria ser levado mais a sério e mais usado até para a diretoria, porque se um diretor não usa o lema, o jogador menos ainda. Então, se não partir de um diretor, o jogador vai ganhar o salário dele. Perfeito, Renan, se chamar o Gabi aí para opinar sobre a questão, né? Você colocou muito bem, né? E até como acrescentar a diretoria. Você colocou a diretoria no final de seu raciocínio. Se a diretoria não tem esse lema, quiçá os jogadores e também funcionários do clube também. Acredito, inclusive, funcionários do clube também, não estou aqui para julgar ninguém, mas né, se for a tendência for essa, acho que até os funcionários do clube não têm esse lema do amor verdadeiro, né? Instituído no seu coração. Espero que tenham, né? Mas aparentemente, sei lá. Eu fico meio na dúvida aqui. Mas, Gabi, o que você acha aí, Gabi? Entre a gente aqui, eu sinto até falta desse lema, porque é um lema bonito, né? Se você for parar pra pensar, não é? Ele é forte. Então, eu acho que falta isso. Muito bonito, nunca pode ser escondido esse lema, né? Tem que ser sempre exposto, deixado bem claro. Gabi, manda ver. Cara, só complementando aí o que o Renan falou, chega a ser até cômico que quando você pesquisa o lema ali no site, na loja oficial do Borussia, parecem 2 itens, 2 livros, e um dos livros é uma biografia do Watzke. Então, muita gente que não sabe, né, o Watzke tá no clube há um bom tempo já, acredito que vai fazer mais de 10 anos. Mas enfim, cara, eu vejo esse lema presente no campo em jogadores assim pontuais, em atos pontuais. Não é algo que você vê durante os 90 minutos de uma partida, dando sangue ali no campo. Não é. Você consegue até lembrar de momentos, por exemplo, no jogo contra o Bayern. Se eu não me engano, foi no primeiro jogo em Munique que o Hummels tirou uma bola e ele, gritou, bateu no escudo do Borussia e falou, vamos, não sei o quê. Então, alguns jogadores eu acho que ainda mantém esse lema. Como o próprio Renan falou, o próprio Royce, acho que o Hummels, apesar de toda a história dele, acho que por ele ter jogado antigamente no Borussia, ele entende um pouco do que significa esse clube, aliás, entende muito. Talvez o Pitsek, que é um pouco mais antigos, mas com certeza os jogadores novos que vêm aí, que estão chegando, não levam esse lema como um mantra. Até pelo próprio problema que vocês descreveram, que a diretoria não faz um marketing muito bom para esse lema, né? Não existem muitos produtos, não é muito citado em pós-entrevistas, em entrevistas, e é uma pena, né? Porque desde que eu conheço o Borussia, esse lema meio que virou uma das frases mais importantes da minha vida, uma das frases com mais significado. Então é meio triste ver que isso está se perdendo. A frase é muito forte, né? Inclusive, o Gabi. Eu considero até mais forte mesmo do que uma frase que eu gostava muito do futebol, era o Navrá Cologne, né? Que é usada pelo Liverpool, o Liverpool Celtic, que o Borussia Dortmund também usa, né? O hino do Navrá Cologne, YNWA.
Inclusive, um noivado meu que fracassou, mas na Aliança existia essa sigla. Mas Wish Liebe é uma palavra ainda mais forte, né? Amor verdadeiro, puxa vida, né? É uma coisa linda mesmo. Infelizmente, eu acho que até a gente não tem nos jogadores por conta da nossa diretoria mesmo, porque o cara vem para apenas um trampolim, então ele não vai entender o que é o Dortmund em uma temporada, 2 temporadas, aí fica complicado até a gente querer que algum jogador carregue esse lema, né? Sim. E para você, Breno, esse ex-Liebe, o meu verdadeiro, parou na arquibancada ou ainda é possível encontrar esse conceito dentro de campo? Eu vou fazer uma pergunta. Qual é o maior patrimônio, tirando os jogadores, obviamente, mas qual é o maior patrimônio de um time? Respondo rápido, torcida. Hã? Torcida. Torcida, lógico. Torcida. Tá respondido, é a torcida. Eles esqueceram a torcida. É triste, né? Eu que tenho meus 30 e poucos anos, né? Como eu já falei, a primeira vez foi que eu assisti o Borussia, foi em 97 na casa de um amigo meu, e vi a torcida vibrando ali, os caras na Champions League, né, dando suor, dando uma espetada, chegando no carrinho, suando, rasgando a camisa. Hoje você não vê, hoje é poucos jogadores. Hoje, eles fazem mais por questões comerciais, provavelmente, para não ficar muito chato, mas hoje em dia o futebol ficou chato, né? Hoje o futebol ficou muito chato. Hoje, até para você levar uma camisa o cara autografar, tem que passar por 20 assessores, né? Quando o cara te atende, né? Então o jogador também, a diretoria perdeu, né? E tudo foi se perdendo na essência, no passar do tempo, né? Como a gente fala, os anos 90. Anos 90 era muito bom, né? Para quem acompanhou o futebol, até o futebol em si, você via repórter entrevistando bandeirinha, entrevistando treinador, né? E a torcida vibrando, e falando do Borussia, a torcida vibrava, os jogadores, né, sentiam aquele calor da vibração e jogava mais, né? E ao longo do tempo foi se perdendo. Hoje está mais comercial, os caras fazem mais por obrigação, tirando um ou outro, né? O Renan falou o Burke, ou alguém falou o Burke, não sei se foi o Renan ou o Gabriel, mas o Renan falou do Royce. Sim, talvez o Burke, até porque esteja mais um pouquinho mais de tempo, conheça o que é o BBB, mas sim, a grande maioria coloca a camisa, joga, depois vai embora, tem seus costumes, né? Não é uma crítica, mas quando você começa a esquecer esse vínculo, tudo começa a perder, não faz mais sentido ali. Então o cara vai lá como fosse um trabalho, perdeu, ganha, empatou, cada um por si, Deus por todos. Só até sobre isso ainda, sobre mostrar o amor pelo time, sei que não é obrigação dos jogadores, mas se a gente entrar nas redes sociais deles, do atual elenco, poucos mostram algo fora do padrão para jogo, que é aquela foto pós-jogo falando se ganhou mais 3 pontos, se perdeu não sei o quê. Um exemplo que a gente pode ver disso, pega o Instagram de ex-jogadores, vamos lá, o Amoroso, que é um cara que a gente tem uma proximidade. Você vai no Instagram, Twitter do Amoroso antes de um clássico, o cara posta um vídeo falando que tem que ganhar o clássico, que o derby contra o Schalke tem que ganhar, treino é jogo e jogo é guerra, e mostra o que ele sente pelo Dortmund. Então a gente não tem isso nos atuais jogadores. Então o cara que ficou lá atrás, ele mostra isso, mesmo não sendo, entre aspas, ele não tem obrigação de fazer isso, porque o Dortmund não paga mais o salário dele.
Então, falta, não tô falando que é uma obrigação dos jogadores, claro, mas seria legal, tipo, o cara postar uma foto de vez em quando, mesmo que seja para fazer uma média, com um boné do Dortmund em um lugar que não tem nada a ver, tipo, não por obrigação, mas também faz falta isso. Faz muita falta. O que você falou do Amoroso, ele não joga mais pro Borussia, mas se ele jogasse hoje, ele ia dar mais vontade do que os caras que estavam ali jogando contra, apesar de ter ganhado do Schalke, mas assim, contra o próprio Bayern. Ele ia querer arregaçar, ele ia querer entrar no carrinho, sabe? Queria brigar para ganhar. É isso que a gente está sentindo. E a questão da média, os caras estão mais para fazer média do que mostrar que gosta mesmo, né? E não é, tipo, como o Renan falou, não é uma crítica, mas é algo comercial, tá perdendo essa ligação. E eu queria acrescentar também na questão dos jogadores que vocês citaram, como que são entendedores do nosso lema, né? Se vocês colocaram o Reus, o Piszczek, o Hummels às vezes mostra isso dentro de campo, mas o problema do Hummels é porque, né, ainda somos feridos em função da decisão dele de ir embora do Borussia Dortmund para voltar para o Bayern, né? Que foi muito ridículo da parte dele. Mas eu acredito que o Kahn tem esse potencial aí para poder compreender esse lema e, quem sabe, a longo prazo tornar-se um ídolo, até pela característica dele, né? Um jogador muito aguerrido, um jogador de pegada, um jogador que não foge da dividida. E espero também que o Haaland também tenha esse conceito também, até porque o Haaland, por ser um centroavante, sempre esperamos bastante, né? O centroavante aguerrido, né? Talvez não tenha a qualidade técnica dele, mas eu gostaria que se o Haaland tivesse, por exemplo, um espírito de um Inzaghi, por exemplo, do Van Nistelrooy, sempre de comemorar com raça, com vontade. Eu gostaria que o Haaland fosse dessa forma e geraria laços aí com o entendimento do nosso ex-líder, né? Só resta saber também até quando ele vai ficar em Dortmund, né? Até quando a diretoria vai querer segurar o Haaland, porque a gente tem aí o Sancho, que poderia ter uma identidade, mas já tem o preço dele fixado pela diretoria, inclusive já tem até a data estipulada até quando eles vão receber propostas pelo Sancho, então infelizmente a gente depende também da diretoria, não só do jogador, né? Porque se chega a proposta lá na mesa, do Zorc, o Zorc fala, pode vender, não adianta o jogador falar eu quero ficar, porque aí já não vai adiantar nada. Exatamente, aí traremos outro problema. Só que só para finalizar aqui esse assunto aqui, muito interessante que o nosso querido Lúcio colocou, porque captando, não sei, vou até perguntar para ele, mas captando essa mensagem, esse pensamento que ele colocou aqui, dá a entender que assim, que tecnicamente o nosso time ele é muito bom, só que está faltando exatamente isso para podermos vencermos, né? Ter este conceito dentro de campo, ser aguerridos, né? Porque se você leva esse conceito de forma literal para dentro de campo, vai acontecer o quê? Uma consequência de um time mais aguerrido, com raça, com vontade, justamente o que falta ao nosso time, nosso Borussia Dortmund, é claro, juntando todos os problemas aí técnicos, como sistema defensivo e etc. Alguém quer colocar uma observação nesse tema aí? Eu diria que o que falta para o nosso time hoje é incômodo. O time não mostra em todos os jogos que vai mal ou que perde um incômodo. Isso, a gente viu nessa última rodada a entrevista do Burke, que para alguns foi forte, pelo que ele disse, mas ao meu ver não foi uma entrevista tão forte, porque ele falou coisas que durante toda a temporada a gente falou aqui no podcast. Então, o que eu vejo que o nosso atual elenco é muito conformado com atuações medianas para péssimas. Então, falta o incômodo dos jogadores. E igual até o Joel falou, o Haaland, o Kahn são jogadores que se incomodam com isso, porque são jogadores que não estão acomodados, que eles querem ganhar. E eu vejo isso também chegando com o Munier pela lateral. Ele não me parece ser um cara acomodado. Então, talvez nessa temporada, eles demonstrando esse incômodo maior, talvez alguma coisa mude. Legal, concordo.
Esperamos que isso mude, até porque isso vai ser essencial para essa temporada, muito embora, né? Mas aí vamos voltar a outro problema, que é o técnico. Não gostamos do técnico, mas, né? Borussia Dortmund acima de tudo. E o técnico, temos que torcer por ele, até porque ele é funcionário desse clube e é obrigação dele fazer esse time jogar bem, né? Ele ganha para isso. Bom, podemos virar a página agora? Bora. Bora. Demorou. Então, nós vamos aqui pro nosso quadro. Todo mundo gosta, menos eu. E normalmente esse quadro aí nós deixamos aí para fazer tipo de última hora. Eu não decidi meu jogador, mas eu gostaria se o Renan decidir o jogador dele. Renan, quem é o jogador que todo mundo gosta, menos você? Olha, eu não tinha ainda em mente na cabeça, mas vou mandar um aqui que eu não lembro se já foi falado ou não, mas que é fácil, Neymar. Neymar, isso aí já foi dito já por mim, mas não tem problema. Dá para reforçar essa pegada aí, né? Nosso podcast é bem claro em relação à opinião do Neymar. Gabi. João Félix. Félix, interessante. Interessante voto, viu, Gabi? Breno. Não sei se todo mundo gosta, mas eu não gosto do Lúcio. Zagueiro. O zagueiro campeão do mundo? Eu não tinha nada contra ele, mas dá pra entender o seu sentido, até porque não é um zagueiro incontestável. Eu voto eu voto um pouco mais antigo do que do Breno. Eu voto no Tafarel. Eu não era tão fã do Tafarel, não. Não sei vocês, mas eu não era muito fã do Tafarel, não. Sai que é sua, Tafarel! Pois é. Bom, dessa vez não tivemos muita discussão em relação ao, né, que todo mundo gosta, né, não gostamos, mas teremos agora, acredito que divergências agora, porque traremos o duelo de lenda. Só que o duelo de lenda agora é um pouco diferente, porque são de jogadores que ainda não aposentaram. Os jogadores estão em atividade. E assim, é um tiro mesmo, porque hoje eles estão bem na carreira, mas não sabemos amanhã. Um desses jogadores já tem uma carreira mais consolidada. O outro ainda acredito que esteja na metade dela. E o duelo é entre Sérgio Ramos contra Van Dijk. Dois excelentes zagueiros, né? Com todas as qualidades que você imagina no zagueiro, esses caras têm. Então, na minha opinião, são equivalentes. Mas, claro que um vai preferir um ou outro. Então, começa pelo Renan. Renan, duelo de lenda, Sérgio Ramos ou Van Dijk? Fico com Van Dijk. Acho que o Sérgio Ramos não me agrada muito pelo estilo dele. É um jogador muito, eu diria, como que é um jogador que se aproveita muito de erros a favor, que ele não é tão leal, né? Então eu prefiro Van Dijk. Perfeito. Gabi. Só para primeiro deixar claro que, na minha opinião, o Ramos é maior, mas atualmente o Van Dijk é superior ao Sérgio Ramos. A gente está fazendo a distinção do que o jogador conseguiu na carreira dele e pela questão técnica. Na questão técnica, para você, o melhor aí é o Van Dijk, certo? Correto. Perfeito. Breno? Eu vou de Sérgio Ramos. Eu não sei se é questão de ser desleal, mas enfim, eu não entro nessa parte. Tem tanto jogador também meio maldoso, enfim, essa parte eu não entro em discussão. Mas um cara que jogava como lateral e depois é puxado para a zaga e continua fazendo gol. Hoje até saiu uma notícia no UOL falando dos atacantes que tem menos gol na temporada que o Sérgio Ramos. Então mostra como o cara é foda. Perfeito. Ele pode ter todos os defeitos, como eu acho que assim, eu não julgo os defeitos, até porque eu também tenho os meus, o Renan tem, o Gabriel, você, todo mundo tem defeito. Isso eu não coloco na balança, mas assim, o cara é foda. O cara faz gol, o cara tem uma polivalência assim absurda. Perfeito. Bom,
Vocês vão, talvez eu seja a minoria aqui, mas eu voltarei hoje, pelo menos, no Sérgio Ramos. Aí eu vou expressar aqui, vou tentar colocar aqui as qualidades dele, né? Saída de jogo, muito bom, o Van Dijk também jogada pelo alto, o Sérgio Ramos é muito bom, mas o Van Dijk também ok. Mas acredito que o Sérgio Ramos, em termos de liderança, ele seja hoje maior que o Van Dijk, né? O que o Van Dijk não possa alcançar. Acredito que alcance também. Acredito que ele seja mais importante para o Real Madrid do que propriamente o Van Dijk para o Liverpool, mas isso é uma opinião. Mas os dois são equivalentes, são dois grandes jogadores, mas meu voto fica no Sérgio Ramos. Um duelo de lendas bem equilibrado, né? E agora vamos para o nosso flop ou foda. Esse flop ou foda aqui tá complicado porque ele foi montado, mas acredito que vai ter uma espécie de unanimidade aqui nas opiniões, né? Então nós vamos começar aí com André Schürrle, né? Que recentemente é aposentado, começando pelo Renan. Renan, Schürrle é flop ou foda? Olha, até por tudo e tal, pra mim é flop. Já teve seus dias de foda, mas fico com flop. Gabi? Gabi? Opa, perdão. Eu acredito que é flop. Flop. Breno? Flop. Flop. Legal. Não tem como, né, sair isso, né? Porque se fosse 2014 esse flop é foda, né? É foda, né? Mas aí é 2020 e tal, é flop. Infelizmente temos que pegar a carreira mesmo todo. Oliver Giroud, atacante francês, ex-Arsenal, ex-Montpellier, ex-Arsenal, né? E que jogou recentemente no Chelsea aí. Tá no Chelsea ainda, galera? Tá no Chelsea, né? Tá no Chelsea. Tá no Chelsea, né? Vai ser banco lá, né? Flop é foda, Renan? Na verdade, ele tá titular lá, pô. Não, mas agora a virada a temporada que vai virar agora, né? Agora esquece. Mas pra mim é flop. Querido Gabi. Um grande flop. Breno. É flop, né? Como diria, quando ele mesmo falou que ele é um Fusca com Copa do Mundo. Ele falou isso? Acho que ele falou alguma coisa assim quando alguém falou mal. Mas ele falou que é um Fusca, algum carro, mas que tem Copa do Mundo. Perfeito, né? Tá vendo? Um autoconhecimento que ele tem da própria habilidade dele. A minha flop também. Eu tenho um amigo, inclusive vou dar um abraço pro meu amigo aí, o Vinícius, né? Mais conhecido como Agulha. O Agulha tem uma história interessante, né? Eu não quero criticar torcedor nem nada, né, Agulha? Relaxa, nada pessoal, mas é engraçado que ele chegou a frequentar o Borussia Dortmund Brasil, nosso Facebook, e aí o Dembélé tava lá, ele era fãzaço do Dembélé, que ele é fã do Giroud, né? Ele gosta do jogador francês. Aí quando o Dembélé foi embora, ele falou: Jô, Baluz, obrigado aí, mano, por eu receber no Facebook aí e tal, mas agora eu tô indo embora, tô indo lá pro Barcelona. Ai, caramba, né? Sacanagem. Mas fico também com flop no Giroud. Citei o Vinícius porque o Vinícius ele imita o visual do Giroud, né? O Vinícius chamado Agulha, camarada. Dando continuidade, Éder Militão, Renan. Flop. Eu tenho minhas dúvidas ainda. Gabi. Eu não acho que é flop. Ainda é muito novo pra chamar de foda. Não dá pra chamar de flop. Acho que é um jogador muito bom. Tá, então o Gabi ficou em cima do muro, perfeito. Breno? Puta, eu também ficaria no muro. Em cima do muro, viu? Que também não, ele é jovem. Não dá nem pra falar que ele é flop, mas também não dá pra falar que ele é foda. Eu ficaria no meio do muro, não dá. Ficaria em cima ali. É complicado também, concordo, né? Embora nós temos duas opções aqui, se fosse hoje seria a flop, mas contextualizando a situação dele aí, ele tem Sérgio Ramos e Varane no mesmo time, né? É complicado entrar num time desse, convenhamos, né? Não dá pra entrar num time que tem Varane e Sérgio Ramos, são os dois melhores zagueiros do mundo, né? Na atualidade aí, um dos. Esse muro cabe mais um? Vai cair esse muro aí se eu subir? Pode subir. Não, pode subir.
Tá resistente o muro, então, suave. Bom, isso aqui já dá para comentar mais sobre ele, porque ele já tem uma carreira mais consolidada, né? Kevin Volland, o atacante, né? A seleção, às vezes, né? Pairou ali na Alemanha, não é tão convocado, mas que é o jogador do Bayer Leverkusen, canhotinho. Renan. Pra mim é flop. Gabi. É flop, mas não porque ele é ruim, é porque não dá pra chamar de foda. Boa. Breno. Também acho que é flop. Pra mim também é flop. E na pelada ali do final de semana com a galera, deve ser um craque, né? Mas entre os, ainda mais com a posição dele que é atacante, não dá não. Daqui de, sei lá, 100 anos ninguém vai falar de Kevin Volland, a não ser a família dele. Lars Bender, do Leverkusen, né? Fez carreira no Leverkusen aí. O Renan. Pra mim, flop também. Gabi. Flop. Breno. Flop. Perfeito. Também vou de flop também, nunca vi qualidades assim. Ele é volante, né? Já jogou de lateral direito. Ele joga de lateral direito, inclusive, hoje, mas não vejo nada de futebol dele, não. Agora, um que é conhecido nosso, né? Até coloquei, joga no Bayer Leverkusen no Lars, mas é porque a referência que nós tínhamos no passado, porque Lars Bender e Sven Bender são irmãos gêmeos, e o Sven jogou muito tempo no Borussia Dortmund, no chamado Borussia Dortmund, o Lars sempre no Leverkusen. Hoje o Sven está no mesmo time que o irmão. Então eu pergunto pro Renan, o nosso velho Sven Bender, Renan, flop ou foda? Também flop. Gabi? O cara tem a camiseta dele no museu do Borussia. Como é que você fala que esse cara é flop? Mas O cara salvou a gente, velho. não, pra mim não, isso não entra, não. Entra. Pra mim entra. Gabi, então, falar que ele como foda. Boa. Então vamos lá, Breno? Eu acho que eu colocaria flop. Legal. Bom, eu vi muito o Sven Bender jogar, adorava ele, achava que ele fazia uma função perfeita ali como destruidor de jogada. Não era aquele volante que nem um Gundogan, que saia pro jogo, né? Ele destruía jogadas, né? Ele seria mais ou menos que o Kahn, né? O que queremos do Kahn hoje. Mas muita lesão, né? Muita lesão. Enquanto jogou bem no Borussia Dortmund era foda, mas depois deu uma flopadinha, né? Eu vou empatar o jogo, vou empatar, vou colocar foda, hein? Vou colocar 2-2 aí, empatadinho esse partida do Sven Bender. Né? Algum comentário aí? Nada. Segue o baile. Beleza, então. Bom, amigos, então estamos chegando mais um final de podcast no Borussia Dortmund Brasil. Então vou trazer agora, né, na ordem, Renan, Gabi e Breno para deixar suas considerações finais. Renan. Só agradecer a galera aí que acompanha a gente, ouve a gente, e agradecer a presença de todo mundo aí também que tá aqui na nossa mesa, né? Joelito, Gabi, Breno, e semana que vem a gente tá de volta aí. E vamos Borussia. Vamos Borussia. Gabi, suas considerações finais. Obrigado a vocês mais uma vez pela oportunidade de estar aqui debatendo um pouco sobre o nosso amado clube. Obrigado às pessoas que escutam a gente semanalmente. E, bom, dormirei hoje sonhando para acordar amanhã com uma contratação nova. Tomara, né, Gabi? Inclusive que seja essa contratação no setor defensivo. Por favor. Por favor. E suas considerações finais aí, Breno? Agradecer, dar uma boa semana para todos. Vamos ver como que vai acontecer mais uma semana aí de janela de transferência do nosso querido PVP. E dar aí até a próxima semana. Bom, e minhas considerações finais aqui é agradecer a todos os integrantes da nossa mesa virtual, Renan, Gabriel e Breno, e também dar as boas-vindas, né, pro Gabriel e pro Breno, em outro contexto, um contexto mais interno, pelo qual vocês aí que nos seguem irão perceber nas nossas redes sociais, né, por enquanto não vamos falar nada, mas por enquanto é interno entre nós aqui. Sejam bem-vindos. Muito obrigado.
Boa. E agradecer vocês, né, que nos ouviram até o momento aqui, nossos ouvintes, nossos membros, nossos seguidores. E agradecer também a participação do Lúcio, né, que foi uma participação indireta que ele deu aí, né, ele colocou uma pauta para nós e colocamos aqui no nosso podcast. E você que nos segue pode fazer a mesma coisa. Basta entrar nas nossas redes sociais, pode dar pauta pelo Facebook, pelo Instagram. Você que está no nosso grupo do WhatsApp também pode conversar conosco aí, até porque o que nós temos em comum com vocês é o amor genuíno pelo Borussia Dortmund, né? Nosso Borussia Dortmund, que também é o nosso amor que está no nosso coração e no nosso sangue. Então você pode participar também das pautas e sempre sugerir algo aí que vamos trazer aqui para vocês. Beleza? Um grande abraço e valeu!